Bom, meu nome é Damares, eu sou procuradora da República, meus colegas também, nós somos do Ministério Público Federal. Em rápidas palavras, um procurador da República faz na Justiça Federal a mesma coisa que um promotor da Justiça faz na Justiça Estadual. Nós tentamos condenar as pessoas que cometem crimes federais. É o nosso objetivo. Eu agradeço à Igreja por dar essa oportunidade nesse momento para tratar com os senhores de um assunto tão importante como é a impunidade e o combate e a prevenção à corrupção. Foi uma decisão da liderança e eu sou grata por isso. Os senhores sabem quanto por ano é desviado no Brasil em corrupção? Os senhores têm ideia do que poderia ser feito com todo o dinheiro que é desviado no Brasil com a corrupção? O caso Lava Jato, que os senhores têm ouvido na mídia, ele é um caso emblemático. Primeiro, pelos números envolvidos. Em um ano de Lava Jato, em Curitiba, já foram apresentadas 20 denúncias contra 103 pessoas. Foram feitos 36 pedidos de cooperação jurídica internacional para outros países. Resultaram em 12 acordos de colaboração premiada e 500 milhões de reais já foram restituídos pelas pessoas que desviaram de forma voluntária. Na verdade, hoje, esse valor já aumentou para 750 milhões de reais. O esquema Lava Jato, o caso Lava Jato, ele mostrou um sistema que consistia em grandes empreiteiros corrompendo altos diretores da Petrobras e políticos para obterem benefícios por meio dessa corrupção. Benefícios nos contratos que eram firmados com as empreiteiras. Esse caso ele é muito importante no cenário político atual. Mas, apesar de toda a sua importância, existe um sério risco dele não trazer os resultados esperados. Nós vamos ver por quê. O valor das propinas pagas, que já foi reconhecido pela Petrobras, que é a vítima, está em 6,2 bilhões de reais. Esse é o valor conhecido. É impossível, no momento, saber quanto foi o valor total desviado. Isso é apenas a ponta do iceberg até esse momento. Segundo estimativas da ONU, por ano são desviados no Brasil 200 bilhões de reais em corrupção em todas as esferas, União, estados e municípios. Com esse dinheiro, seria possível triplicar todo o investimento federal que é feito em educação. Com esse dinheiro, seria possível triplicar todo o investimento do governo federal que é feito em saúde. Com esse dinheiro, seria possível multiplicar por 5 todo o gasto que a União, os estados e as mais de 5.000 prefeituras deste país realizam com segurança pública por ano. A corrupção está enraizada de tal forma em nossa cultura que hoje em dia ela é, inclusive, infelizmente, usada como justificativa. Eu queria que os senhores assistissem esse rápido vídeo, apesar da resolução estar um pouquinho ruim aqui. Por favor. A declaração de ontem do advogado de Fernando Soares de que não se faz obra pública sem pagamento de propina provocou muitas críticas, tanto de cidadãos comuns quanto de autoridades do judiciário. Paralelepípedo. Assim são chamadas estas pedras usadas desde o Brasil colônia para calçar os caminhos. Na maioria das cidades, elas sumiram da paisagem, sepultadas por camadas de asfalto. Essa palavra tão antiga foi despertada dos dicionários ontem pela declaração polêmica feita pelo advogado de um dos principais investigados pela Operação Lava Jato. O defensor, o profissional do direito, procurou justificar a ilegalidade do ato de um empresário pagar para poder trabalhar numa obra pública, fazendo referência aos velhos paralelepípedos. O empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem obra. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com 4 funcionários. Se ele não fizer acerto, ele não põe um paralelepípedo no chão.
infelizmente, é a corrupção sendo usada para justificar a corrupção. Agora, a nossa situação hoje pode ser comparada, como nos tempos de Neemias, a uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros era uma cidade que podia ser facilmente atacada e na qual os inimigos podiam entrar e circular sem maiores problemas. Era uma sociedade desprotegida. Vamos pensar um minuto. E a Lava Jato? Ela vai transformar a realidade do Brasil? 30 segundos para os senhores conversarem com a pessoa ao lado e chegarem a uma conclusão se a Lava Jato vai mudar o Brasil. Temos uma conclusão? A verdade, meus irmãos, é que o caso Lava Jato, por si só, não vai transformar o Brasil. Se nós considerarmos a corrupção um câncer, a Lava Jato é um tumor específico. O problema é que o sistema é cancerígeno. A Lava Jato pode trazer bons resultados. Pode trazer o ressarcimento de parte do dano causado e, eventualmente, gerar até a punição das pessoas envolvidas. Mas ela não tem a capacidade de transformar para além dela mesma. Os seus efeitos vão se esgotar na própria investigação. Basta ver que, durante a apuração e o julgamento do mensalão, a Lava Jato estava a todo vapor. O fato do mensalão ter sido descoberto, apurado e processado não gerou nas pessoas envolvidas na Lava Jato temor suficiente para que essas deixassem de praticar o que estavam praticando. Se queremos mudar o país, precisamos mudar as estruturas, o sistema. Com o objetivo de contribuir para construir muros, foi que os procuradores do Ministério Público Federal responsáveis pela Lava Jato propuseram 10 medidas contra a corrupção e a impunidade que hoje são abarcadas pelo Ministério Público Federal como um todo. Os processos de réus de colarinho branco, esses crimes que envolvem pessoas com grandes valores, grandes dinheiros e grandes fortunas, em geral, costumam demorar, não raro, 15 anos. Quando o processo acaba sem ser anulado, sem que a pessoa morra e sem a sua absolvição, a pena costuma ser bastante baixa, em geral, inferior a 4 anos. No nosso sistema jurídico, penas inferiores a 4 anos, via de regra, geram uma substituição por uma pena alternativa, que pode ser ou a entrega de cesta básica ou a prestação de serviço à comunidade. Isso faz com que o crime de corrupção, independente da quantia desviada, sejam alguns reais ou milhões, possa resultar numa troca por entregas de cestas básicas ou serviços à comunidade. A verdade é que, embora nós tenhamos grandes casos envolvendo corrupção, os verdadeiros responsáveis raramente são punidos. Além disso, ainda existem outros benefícios legais, como o indulto, que é editado todo ano pelo presidente da República e que pode fazer com que essa pena se extinga, em alguns casos, mesmo com apenas 1/3 dela cumprida. A impunidade está diretamente relacionada com a corrupção. De fato, corrupção, diferentemente dos demais crimes de rua, é um crime racional. A pessoa que comete um crime de corrupção analisa benefícios e custos. Quando os benefícios são maiores do que os custos, ela opta por cometer o crime. Quem diz isso são os maiores estudiosos internacionais sobre corrupção,
os maiores filósofos e pensadores, professores das universidades americanas, professores de Harvard e de Yale. Por meio de inúmeros estudos científicos, eles chegaram à conclusão de que, se não houver a redução da impunidade, não há redução de corrupção. Além disso, existe uma experiência internacional importante, que é a experiência de Hong Kong. Nas décadas de 60 e 70, Hong Kong era um país com uma corrupção endêmica. Hoje, Hong Kong figura como o 17º país mais honesto no mundo no ranking da Transparência Internacional. Como eles fizeram isso? Com medidas parecidas com as medidas que nós propomos e mostraremos. De qualquer forma, antes mesmo dos estudos científicos, a própria palavra de Deus já dizia: quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Ou seja, a impunidade alimenta a corrupção. A Lava Jato, para os procuradores da República não cristãos, é considerada uma grande sorticidência. Eles deram esse nome porque os crimes de corrupção são muito difíceis de serem apurados. Geralmente, a corrupção ocorre entre poucas pessoas que têm contato direto e não deixam grandes rastros. Nesses crimes que envolvem valores elevados, muitas vezes esses valores sequer chegam a transitar dentro do Brasil. São trocados todos em contas no exterior, em paraísos fiscais e em outros lugares. Foi necessário que tantas coisas acontecessem para que a Operação Lava Jato viesse à tona, para que essa investigação fosse bem sucedida, que os procuradores não cristãos consideraram isso um alinhamento do universo e chamam de sorticidência. No entanto, os procuradores cristãos que trabalham no caso têm declarado publicamente que isso é Deus agindo e que isso é uma janela de oportunidade que o nosso Deus está dando para nós mudarmos a realidade desse país. E por que a igreja precisa se unir nesse objetivo? Só é possível alterar estruturas, sistemas com união. De forma isolada, em pequenas ações, nós até podemos fazer alguma coisa, mas não vai alterar uma sociedade, um sistema como um todo. Nesse contexto, a igreja pode continuar orando, como até aqui tem feito em relação a esse assunto, assumir uma posição clara, o que a nossa igreja particularmente tem feito também, apoiar medidas e projetos e propor medidas e projetos. Entre os projetos que a igreja pode apoiar estão as 10 medidas que o Ministério Público Federal propôs. As 10 medidas, na verdade, são 20 anteprojetos de lei, que têm por objetivo fazer alterações pontuais na legislação, mas com um grande efeito prático. Uma alteração significativa, apesar de pequenas alterações. A primeira pessoa que assinou a adesão a essas 10 medidas contra a corrupção foi o juiz Sérgio Moro, em Curitiba, por um caráter simbólico. Em seguida, esse projeto foi assinado por todos os procuradores que trabalham no caso, por todos os membros da Polícia Federal e por todos os membros do Judiciário. A primeira proposta consiste em 3 medidas preventivas. A primeira medida preventiva diz respeito à mudança social, com treinamento dos agentes públicos, códigos de conduta, programas em escolas e universidades, todos voltados, como a Basti explicou aqui, a tentar mudar uma cultura. A segunda medida preventiva consiste em testes de integridade para os servidores públicos. Hoje, se eu quiser ir numa repartição pública, me passar por corrupto e ver se o servidor público aceita ou não aquele dinheiro, eu não posso. A lei proíbe.
A lei proíbe que eu adote uma medida dessa e tente averiguar se aquela pessoa é ou não honesta. A terceira medida consiste em proteger efetivamente as pessoas que resolvem denunciar. Hoje, o nosso sistema de proteção para as pessoas que resolvem denunciar qualquer crime, inclusive os crimes de corrupção, é bastante falho. A segunda proposta cria o crime de enriquecimento ilícito. No caso Lava Jato, uma situação interessante que aconteceu foi que um dos ex-diretores da Petrobras tinha 40 milhões de reais no exterior. Mas por muito tempo não foi possível acusá-lo, porque não era possível dizer qual ato dele tinha sido o ato corrupto que resultou naquele valor. Com esse crime de enriquecimento ilícito, se a pessoa não provar a origem lícita dos seus recursos, como esses patrimônios desproporcionais, ela será incriminada. A terceira medida consiste em tornar a corrupção um crime de alto risco, diminuir os benefícios de quem pratica a corrupção. Para isso, essa medida prevê que o crime de corrupção passaria a ser um crime considerado hediondo, reduzindo, assim, aqueles benefícios previstos pela lei para quem pratica esse tipo de crime. A quarta medida objetiva agilizar os recursos. Os recursos hoje no Brasil, de uma forma geral, podem se protelar por 20, 30 anos. Não há limite recursal. Os recursos podem ser feitos indefinidamente. Até onde se conhece, o Brasil é o único país no mundo que tem 4 instâncias para a pessoa ser julgada. Ela é julgada por um juiz no primeiro grau, depois ela recorre para um tribunal, depois ela recorre para o Superior Tribunal de Justiça e, por fim, ela recorre para o Supremo Tribunal Federal. Essa medida busca trazer um pouco mais de eficiência nos recursos penais. A quinta medida consiste em tornar as ações de improbidade administrativa mais rápidas. As ações de improbidade são, em geral, ações cíveis. São ações cíveis. Mesmo assim, elas têm um rito, muitas vezes, mais burocrático do que o rito das ações criminais. A próxima medida busca reduzir as prescrições do nosso sistema penal. As prescrições que existem hoje no nosso sistema são inúmeras. Um processo pode prescrever de várias formas. A próxima medida busca revisar o sistema de nulidades penais. Hoje, em geral, quando se encontra uma falha num processo, se anula o processo todo, não importa a extensão do processo. Essa medida tende a reduzir isso. Se houver uma falha, conserta-se a falha e segue-se em frente. A próxima medida cria o crime de caixa 2 eleitoral e de lavagem de dinheiro eleitoral que permitirá responsabilizar os partidos políticos. A próxima medida consiste em uma ação que consiste na previsão de que uma pessoa possa ser presa para devolver o dinheiro que ela desviou, e muitas vezes está no exterior, e nós não temos como pegar de volta o dinheiro que está no exterior. E, enquanto isso, ela fica utilizando esse dinheiro, inclusive para pagar os seus advogados e protelar o processo por anos. A última medida consiste em implantar no nosso sistema uma ação que visa extinguir o domínio de algumas propriedades quando essas propriedades forem de origem criminosa. Muitas vezes, se um processo se extingue, por exemplo, pela morte do réu, todo o patrimônio ilícito dele vai para os seus herdeiros. Não há como nós impedirmos que isso aconteça. Com essa medida, a ação de extinção de domínio, isso será evitado. O cristão é aquele que acredita, mesmo quando ninguém mais acredita, porque nós vivemos na expectativa do mover de Deus. Se você quiser saber mais sobre isso, basta digitar no Google 10 medidas corrupção e o primeiro site que vai aparecer é esse, das 10 medidas do Ministério Público Federal. Lá tem várias informações, inclusive mais aprofundadas e detalhadas.
Quando você entrar na página da internet, se você tiver interesse em apoiar, basta clicar naquela bola da direita, onde está escrito Apoie com a sua assinatura, saiba mais. Ali está disponível para impressão, inclusive esses formulários que vocês pegaram agora à noite. Basta distribuir estes formulários para as pessoas que você conhece e solicitar que elas assinem apoiem esse projeto, assinem e apoiem esse projeto. Há um campo destinado a preencher o número de título de eleitor. Muitas pessoas não carregam o título de eleitor, não tem problema. Se todos os outros campos forem preenchidos, nós podemos preencher o título de eleitor diretamente no Ministério Público Federal. É difícil transformar o Brasil? Sim, mas a tarefa é menor do que o nosso Deus. Nós acreditamos que Deus é maior que a corrupção. Esse é o meu contato. Se os senhores precisarem, fiquem à vontade. Obrigada, pastor.